Descubra a profecia dos papas que prevê o último sucessor de Francisco. Bem-vindos, pessoal! Hoje vamos falar sobre a intrigante profecia dos papas, atribuída a São Malaquias. Essa profecia sugere que o próximo papa, depois de Francisco, será o último da história. Conhecido como Pedro, o Romano, será que essa profecia é real ou apenas uma lenda medieval? Vamos explorar juntos essa fascinante história. A profecia dos papas, atribuída a São Malaquias no século XII, é uma série de 112 frases enigmáticas que descrevem cada um dos futuros papas. São Malaquias teria tido uma visão na qual lhe foram revelados os nomes ou características que identificariam os pontífices vindouros. Cada frase é conhecida como lema e muitos acreditam que elas fazem referência a eventos ou características relacionadas ao respectivo papado. Essa profecia desperta grande interesse e curiosidade, sendo objeto de estudo e debate entre historiadores, teólogos e fiéis ao longo dos séculos. Segundo a profecia dos papas atribuída a São Malaquias, cada papa é representado por um lema enigmático que descreve de forma simbólica seu pontificado. O lema atribuído ao Papa Francisco é o Bispo de Romás. Já o próximo Papa, conhecido como Pedro, o Romano, é descrito de maneira mais misteriosa e intrigante. Disse que ele surgirá em um momento de grande tribulação para a Igreja Católica e será um líder que enfrentará desafios sem precedentes. Sua designação como Pedro, o Romano sugere uma ligação profunda com a história da Igreja e com o próprio apóstolo Pedro, considerado o primeiro Papa pela tradição católica. A expectativa em torno desse último Papa da profecia gera especulações e interpretações diversas, alimentando ainda mais o mistério que envolve essa antiga previsão. Segundo a profecia dos papas atribuída a São Malaquias, Pedro, o Romano, será um líder que surgirá em um momento de extrema crise para a Igreja Católica. Sua chegada está associada a eventos catastróficos e desafiadores que abalarão as estruturas da fé cristã. Ele é descrito como aquele que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, demonstrando coragem e determinação diante dos obstáculos que se apresentarão. A referência à cidade das 7 colinas sendo destruída sugere uma transformação radical no cenário religioso e geopolítico global, com consequências profundas para a humanidade. O juiz terrível que julgará o povo representa o momento de prestação de contas e purificação espiritual final, culminando em um período de transição e renovação sem precedentes na história da Igreja e do mundo. A profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, tem despertado diversas interpretações ao longo dos séculos. Alguns estudiosos acreditam que a previsão do último Papa, conhecido como Pedro o Romano, está diretamente ligada ao juízo final e ao fim dos tempos. Segundo essa visão, o pontificado de Pedro marcará o encerramento da história da Igreja Católica e o início de um período de transformações profundas e eventos apocalípticos. A ideia de que o sucessor de Francisco será o último Papa da profecia traz consigo uma aura de mistério e expectativa sobre os desdobramentos futuros para a humanidade. Essa interpretação alimenta debates teológicos e especulações sobre os sinais dos tempos e a iminência do cumprimento das profecias apocalípticas. Alguns estudiosos questionam a autenticidade da profecia dos papas, sugerindo que ela tenha sido forjada após os eventos terem ocorrido. Essa teoria levanta dúvidas sobre a origem e a veracidade das profecias atribuídas a São Malaquias, argumentando que os lemas associados a cada papa foram criados retroativamente para se adequarem aos pontificados já conhecidos. A hipótese de falsificação é baseada na análise crítica dos documentos históricos e nas discrepâncias encontradas entre as descrições proféticas e os fatos reais. Além disso, questionar-se se São Malaquias realmente previu o futuro ou se as interpretações foram distorcidas ao longo do tempo para se encaixarem em eventos posteriores. Essa controvérsia lança luz sobre a complexidade da profecia dos papas
e abre espaço para diferentes pontos de vista sobre sua autenticidade e significado. A lista de São Malaquias, conhecida como Profecia dos Papas, é um enigma que intriga estudiosos e fiéis há séculos, composta por 112 lemas enigmáticos que supostamente descrevem os futuros pontífices da Igreja Católica. Essa profecia tem sido objeto de intensa análise e interpretação ao longo da história. Alguns pesquisadores apontam para a incrível coincidência entre os lemas atribuídos aos papas e os eventos associados a seus pontificados, gerando teorias sobre a autenticidade e origem dessas previsões. A complexidade e o mistério que envolvem a profecia dos papas alimentam debates acalorados sobre sua veracidade e significado, levando muitos a se questionarem se as palavras de São Malaquias são realmente uma visão do futuro ou simplesmente uma série de coincidências interpretadas de forma conveniente. A figura de Petrus Romanus, o último papa segundo a profecia dos papas, é envolta em mistério e simbolismo. Alguns estudiosos interpretam essa designação como uma referência a um líder espiritual que surgirá em um momento de extrema crise e desafios para a Igreja Católica. Pedro, o Romano, é visto por esses teóricos como aquele que guiará a Igreja em meio a tempos turbulentos e conturbados, preparando o caminho para os eventos apocalípticos descritos na profecia. Sua chegada é associada não apenas a desafios internos na instituição religiosa, mas também a transformações globais que afetarão toda a humanidade. A ideia de um líder carismático e corajoso que enfrentará as adversidades finais desperta reflexões sobre o papel da fé e da esperança em meio às tribulações do mundo contemporâneo. A profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, continua sendo alvo de intensos debates e especulações na comunidade acadêmica e religiosa. Diversos estudiosos se dedicam a analisar cada lema associado aos pontífices, para tentar desvendar os possíveis significados ocultos por trás das palavras enigmáticas. As interpretações variam desde teorias que apontam para uma conexão direta entre os lemas e os papados correspondentes até hipóteses que questionam a autenticidade e a origem da profecia. O mistério que envolve a profecia dos papas alimenta uma busca incessante por respostas e lança luz sobre o fascínio duradouro que essa antiga previsão exerce sobre aqueles que se dedicam a decifrá-la. A profecia dos papas atribuída a São Malaquias tem despertado o interesse de muitos estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. A ideia de que o sucessor de Francisco será o último papa da história, conhecido como Pedro, o Romano, levanta questões profundas sobre o futuro da Igreja Católica e da humanidade. Será que estamos nos aproximando do cumprimento final das profecias apocalípticas? O contexto atual do mundo, marcado por crises políticas, sociais e ambientais, alimenta especulações sobre a iminência de eventos catastróficos previstos na profecia. A incerteza em relação ao desfecho desses acontecimentos gera inquietação e reflexões sobre o papel da fé e da esperança em meio à turbulência dos tempos modernos. Enquanto alguns veem na profecia dos papas um aviso divino sobre os desafios futuros, outros questionam sua veracidade e relevância para os dias atuais. O mistério em torno do último papa, segundo São Malaquias, permanece como um enigma a ser decifrado pela humanidade. A profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, tem suscitado debates acalorados ao longo da história. A ideia de que o sucessor de Francisco será o último papa da história, conhecido como Pedro, o Romano, desperta curiosidade e especulações sobre o futuro da Igreja Católica. E será que essa antiga previsão se cumprirá, ou será apenas mais uma lenda medieval? Enquanto alguns enxergam na figura de Pedro, o Romano, um símbolo do fim dos tempos e do juízo final, outros questionam a autenticidade e a relevância dessa profecia para os dias atuais. O mistério em torno do último Papa, segundo São Malaquias, continua intrigando estudiosos e fiéis em busca de respostas sobre o destino da humanidade. E você, qual é a sua opinião sobre essa profecia?
Deixe seu comentário e vamos juntos desvendar esse enigma. Gostou dessa história intrigante sobre a profecia dos papas? Então não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos fascinantes. E assim chegamos ao final desse vídeo especial sobre a profecia dos papas. Obrigado por assistir e até a próxima. Que a paz esteja com vocês.